estrangeira, muito cara. Pronto. Então, como você já sabe, a gente deu uma encurtada no nosso tempo. Agora a gente finaliza às 9, começa às 8, não é isso, Dó? Isso. Então a gente vai tentar ser um pouquinho mais breve aqui, também para não ficar muito cansativo para vocês. E hoje eu estava pensando em a gente meditar em um versículo. Dal falou aí que o Senhor gosta, né, se agrada que a gente se ocupe com as coisas do céu, enquanto a gente está aqui na terra, que a gente se ocupe com o Senhor Jesus, não é isso? Então, a Bíblia, né, em tudo, ela fala do Senhor Jesus Cristo. Ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. O que ela faz? Ela eleva o nosso pensamento a Deus, a Cristo e as coisas do céu. Ela coloca nosso coração lá nas coisas do céu. Então, sempre quando a gente lê a Bíblia, a gente tira nossos sentidos, nossos pensamentos daqui deste mundo e eleva nossos pensamentos para as coisas do alto. E como o Dal falou aí, o Senhor, ele tem prazer nisso, que a gente se ocupe com aquilo que vai ser eterno, ou seja, com a nossa pátria, que é o céu, nossa pátria celestial, para onde a gente irá, né, logo, logo, assim que o Senhor Jesus vir nos tirar desse mundo. Então eu estava pensando em um versículo que está em João, no capítulo 12, eu vou pedir Dal para colocar aí, vou pedir Rebeca, se ela puder ler esse versículo para a gente, por favor, para a gente meditar um pouquinho nesse versículo. Se Dal conseguir pôr aí, é João 12, o versículo 24. E tem umas coisas bacanas aí para a gente aprender da pessoa de Cristo. Você consegue ler aí, Rebeca, para a gente, por favor? Só esse amarelinho aí, ó. Vamos lá. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Bacana, obrigado, Rebeca. Então tá falando, ó, na verdade vos digo, aí o Senhor Jesus falando, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então o Senhor Jesus está falando de uma planta que a gente conhece bem, né, que é o trigo, que faz farinha para fazer pão, biscoito, e ele está falando que se essa planta, né, a semente dela não cair na terra para que morra, essa planta não gerará uma outra planta, ela irá ficar só. Então, o processo, né, vamos dizer assim, que dá origem a novas plantas é esse aí, ó. Existe uma árvore na floresta, por exemplo, essa árvore ela deixa o seu fruto cair na terra, né? Ali é coberta pela terra, entra no solo, né? E essa semente ou esse grão da árvore, ela apodrece, ou seja, morre, e ela gera lá um brotinho ali debaixo da terra, que dá origem a uma nova vida ali, uma nova planta, uma nova árvore, né? Esse aí é o processo. A gente sabe que no início Deus criou todas as coisas, né? Criou o homem, a gente já viu isso lá no Éden, né? Que a gente leu na criação da terra, do mundo. Deus foi lá e criou o homem, criou os animais, criou as plantas, né? Fez lá as plantas, criou as plantas. E para que elas resistissem até hoje, como a gente vê aí, as florestas, né? As plantas que dão alimento, as plantas que dão frutas, que a gente come, né? Consome no nosso dia a dia, o processo que, que elas usam, né? Para poder permanecer vivas é esse aí. Cada planta tem uma semente que Vedal. Você pode abrir lá em Gênesis 11, ou Gênesis 1, 11, por favor, para a gente ler esse versículo também. Gênesis 1, 11. Vou ler rapidinho aqui, ó.
E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então, cada árvore que Deus fez, criou, né, tem a sua semente, o seu fruto, e essa semente ela cai sobre a terra, ela morre, porque ela, ela apodrece, né? E aí, com a morte dessa semente, é gerada uma nova vida ali, que é uma outra plantinha da mesma espécie. Então, é assim que hoje a gente pode olhar aí para os campos, as florestas, né? As plantações, e essas mesmas plantas que Deus criou lá no Éden, elas sobreviveram até hoje por conta disso. Ela tem esse ciclo de vida aí. Um fruto cai na terra e dá origem a uma plantinha nova. Então, volta lá, por favor, no nosso versículo lá. João 12, 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagine que numa floresta cheia de árvores lá, tem lá várias espécies de árvores, grandes, pequenas. Uma árvore dessas, da floresta, decidisse não soltar seu fruto, não soltar sua semente, para que ela caísse na terra. Essa espécie, ela ia nascer outra, vocês acham? Não. O que aconteceria com ela se ela decidisse, digamos assim, a árvore falasse assim: não vou mais soltar meus frutos sobre a terra, não vou mais soltar minha semente. Ela deixaria de existir. Ela iria deixar de existir, justamente. Ou seja, ela ia ficar velha, ia apodrecer aquela árvore lá na floresta, ela ia ficar sozinha, porque ela não iria dar origem a uma nova árvore daquela mesma espécie. Não é isso? Porque o procedimento, como diz o versículo aí, ó, falando do trigo, né, mas serve para todas as plantas, todas as árvores. Então, como é que, digamos, a maçã, ela pode dar origem a uma nova maçã, um novo pé de maçã. Aquela maçã lá apodrece, ela cai no chão, aí a semente da maçã, que é coberta pela terra ali, ela recebe chuva, né? Que quando cai a chuva, e ela germina daquela sementinha, ela apodrece aquela sementinha ali, aquela sementinha morre, dá origem a um brotinho novo, e esse brotinho ele vai crescendo, aos poucos crescendo, até se tornar um novo pé de maçã que irá dar outros frutos, mais vários frutos de maçã. Então todas as espécies de plantas, de árvores, elas têm esse procedimento aí. Então o Senhor Jesus ele está falando aí de uma planta que é o grão de trigo, mas serve para todas, não é isso? Então o Senhor Jesus está falando de o grão de trigo. Mas por trás desse versículo aí, a Bíblia está falando de uma pessoa. Ele está usando o exemplo de um grão de trigo, mas está falando de uma pessoa. Quem se arrisca a dizer de quem esse versículo não é de quê? De que está falando de um grão de trigo. Mas de quem? De quem está falando esse versículo aí? Quem sabe dizer? Quem se arrisca a dizer? Eu falei no começo que toda a Bíblia ela aponta para uma pessoa. Ou seja, ela leva nossos pensamentos para uma pessoa ou para as coisas do alto ou para as coisas de Deus. E esse versículo aí, ele está falando de uma pessoa. Quem se arrisca a dizer de quem seria? Jesus. Quem respondeu? Jesus. Quem acha que está certo? Quem acha? Foi Heloísa
que respondeu primeiro aí? Foi a Heloísa. Foi. Heloísa. Quem acha que Heloísa acertou? Eu. Olian acha que está certo. Quem mais? Eu. Miguel parece aí que respondeu, não foi? Então, Eu. vou ler. Eu. Miguel. Olha só, então, todos estão achando, Thalita também acha que estão falando do Senhor Jesus Cristo. Então, vou ler novamente aqui esse versículo. Ó. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, vamos lá. Então, quem se lembra do versículo que a gente sempre tem lido aqui, aprendido? João 3,16, como é que está lá? Como é que diz? Quem se lembra? João 3,16 é um versículo conhecido, a gente já leu ele aqui. Quer falar, Eu. Thalita? Eu quero. Pode falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tem a vida eterna, ou seja, o Senhor Jesus, Deus o Pai, deu a ele, né? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que lê que não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que a plantinha faz lá para gerar uma nova vida? Ela morre, né? A sua sementinha, e daquela morte da sementinha gera uma nova vida. Assim, o Senhor Jesus veio ao mundo, a gente sabe, né? Deus fez com que ele viesse ao mundo, né? O seu filho, e aí o Senhor morreu, entregou a sua vida, não é? Ele foi à cruz ali, entregou a sua vida, e através da morte do Senhor Jesus é que gerou, como diz o versículo aí, muito fruto. Então, quando você vê, ó, Dal, você vê Talita, Emily, Rebeca, Driele, Jefferson, todos nós que cremos no Senhor Jesus, nós somos frutos da obra de Cristo, ou seja, ele morreu para que desse muito fruto. E esses frutos somos nós. Ou seja, ele precisou morrer para que nós pudéssemos viver. Por quê? Porque todos nós estávamos mortos em nossos pecados, a Bíblia fala. Desde que o pecado entrou lá no Éden, com a desobediência de Adão e Eva, todos morreram, todos pecaram, né? Então, nosso destino, como a gente já aprendeu, seria o quê? O lago de fogo, não é isso? A gente tem aprendido, nosso destino seria condenação eterna, lago de fogo. Mas como Deus amou o mundo de tal maneira que não queria que isso acontecesse, aí ele enviou o seu filho para que morresse e nós, através da morte do Senhor Jesus Cristo, recebêssemos vida e vida eterna. É por isso que no céu vai ter bastante pessoas lá. Bastante pessoas. Porque ele fala aí, porque se ele não morresse, ficaria ele só. Então, se o Senhor Jesus não viesse ao mundo e morresse para pagar os nossos pecados, recebesse ali o castigo de Deus em nosso lugar, o céu ficaria sozinho, ele e Deus, e nós ficaríamos sozinhos no inferno, sem o Senhor Jesus Cristo, sofrendo eternamente. O Senhor Jesus ficaria sozinho no céu sem a gente, e a gente ficaria no inferno, todos nós ficaríamos no inferno, sem o Senhor Jesus Cristo e sem Deus. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, né, que ele veio ao mundo, foi naquela cruz, por causa dos nossos pecados. Deus precisava castigar a nós, condenar a nós,
Mas aí, como ele amou o mundo, né, de tal maneira, e nos amou de tal maneira, o que ele fez? Castigou o Senhor Jesus Cristo lá na cruz. O Senhor Jesus Cristo recebeu 3 horas de castigo, sem parar. Castigo que era para nós, para que a gente tivesse vida e a gente fosse para o céu com ele. Então, se ele não tivesse feito isso, como está no versículo aí, ó, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse vindo a este mundo, morrer em nosso lugar, morrer, pagar pelos nossos pecados, o Senhor Jesus ficaria só no céu, sozinho. E a gente ficaria todos sozinhos também, só que no inferno, sofrendo o castigo eterno. Então, essa passagem aí, ó, lembra que eu falei no início que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, leva nossos corações, nossos pensamentos à pessoa de Cristo. Faz a gente enxergar, entender a grandeza, as glórias, o amor, né, de Deus por nós. Então, num versículozinho desse aí, ó, a gente consegue enxergar a obra de Cristo, o amor de Deus por nós, né? Ele usando aí uma figura do trigo, mas falando de si mesmo. O Senhor Jesus estava falando dele mesmo. Ó. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então ele morreu, né? Sofreu ali o castigo no nosso lugar e graças a ele, ó, deu muito fruto. Aí tem Poliã, né? Todos os que creem no Senhor Jesus. Tem Poliã, tem Rebeca, tem Talita, tem mais Dal, Cecília, Emily, tem Vitor, todos esses frutos aí, ó. Por quê? Graças à morte do Senhor Jesus. Ele morreu e gerou, né, como uma plantinha quando morre gera muitos frutos, o Senhor Jesus morreu e gerou todos esses frutos que são todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. E ele não ficará mais só no céu. Ele vai encher o céu de pessoas salvas, porque ele morreu para isso. Então todos nós que cremos estaremos lá com ele, graças a ele. Não é assim, Dal? Isso mesmo, Elton. Elton, eu quero fazer uma pergunta para você, Elton, para você Vamos lá. explicar. Se eu não souber, eu pergunto a Jefferson aí. Você falou que o trigo, você usou o trigo, mas esse trigo aí representa ele mesmo, o seu Jesus, né? Isso. Então, o trigo na palavra de Deus representa sempre quem? O trigo representa sempre quem? E isso, quando se fala de trigo, são pessoas como? Salvas. Isso. E o joio? O joio fala de pessoas perdidas. Vocês já ouviram falar em joio, uma plantinha chamada joio? Quem já ouviu falar? Eu não. Quem mais não ouviu falar Eu dessa não. plantinha? Eu não. O joio é uma planta que ela é bem, mas bem parecida com o trigo. Mas é bem parecida mesmo. A gente que não conhece muito, não tem muita intimidade com plantação, com lavoura, se a gente pegar assim, ó, na nossa mão, uma plantinha de trigo e uma plantinha de joio, é capaz da gente não saber dizer qual é qual, de tão parecida que elas são. Muito parecidas. A Yadal vai colocar uma imagem aí do joio e do trigo, que são bem semelhantes, mas não são a mesma coisa. Então, o trigo, como o Dal falou aí, ó, na Bíblia, representa só quem crê no Senhor Jesus. E o joio, olha como são parecidas, tá vendo? Ó? De um lado o trigo, do outro lado o joio. Então,
O trigo representa, como Dal falou, os que creem no Senhor Jesus. E o joio representa os que dizem que creem no Senhor Jesus, só que não creem no Senhor Jesus. Eles só dizem que creem. Ah, você crê em Cristo? Creio. Só que está lá fazendo um monte de coisa errada. E Deus sabe que no coração deles, eles não creem. Só falam que creem. A esse é chamado na Bíblia de joio, porque ele é parecido. Ele fala no nome de Jesus, ele carrega uma Bíblia, ele vai numa religião, né? Faz tudo que um verdadeiro crente faz, só que no coração é falso, não crê. Então, essa é a diferença do joio para o trigo. Eles são parecidos, mas não são iguais. É isso, Dó? É isso aí, Welton. Então quer dizer que o trigo pode fazer pão, mas e o joio serve para quê? Queimar. Juntar em feixes e queimar. Não serve para nada. É tipo uma erva daninha. Quem já ouviu falar em erva daninha? Você tem uma plantação, aparece lá uma pragazinha, uma plantinha assim, ó, e ela se alastra que você tem que ficar limpando o tempo todo. Você limpa hoje, amanhã você vai, tem de novo, atrapalhando sua plantação não consegue dar aqueles frutos bonitos, porque tem lá uma erva daninha, uma plantazinha lá crescendo assim, que ela não serve para nada. Ela não dá uma fruta para comer, ela não dá uma fruta para fazer um remédio, uma folha para fazer um remédio, não serve para nada. Aí é preciso juntar tudo, capinar ali essa erva daninha, juntar tudo em feixe, tacar fogo e destruir, porque não se aproveita para nada. Assim é o joio, ó. Aí tá vendo, ó? Isso tudo atrapalha a plantinha que a gente plantou lá para dar lá um tempero, para dar uma verdura, essas ervas daninhas assim, ela vai se alastrando no meio da plantação que a gente plantou e vai tomando conta de tudo e acaba matando a própria planta boa. Tanto que ela suga do solo, né, os nutrientes. Então, quem tem plantação, quem tem lavoura, é preciso sempre ficar limpando ali, ó, juntinho das plantas que você plantou, para tirar essas ervas daninhas ali, que senão ela, se deixar, ela se alastra e toma conta de todo o terreno. É igual o joio aí, ó, não serve para nada. É o falso crente, infelizmente será queimado. Aquele que diz que crê só de boca, mas no coração não crê, não teme a Deus, né? Não obedece à palavra de Deus, ele só fala que crê. Crê, não crê em Cristo, crê em Deus, crê. Ah, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas ele rejeita a palavra de Deus, né? Ele não anda segundo a vontade de Deus. Esse é chamado de joio. Diz que crê, mas não crê. E Deus sabe os que creem de verdade e os que só dizem que crê, mas não crê. Agora eu vou fazer a pergunta aí. Ô, Polian, você sabia que existia isso, Polian, no meio dos cristãos? Que existiam os cristãos que tá ali disfarçado de cristão, mas na verdade eles têm interesse de outras coisas? A gente não sabe quem é, mas eles ficam disfarçados. Mas como o Elton falou, Deus sabe quem são todos esses que são disfarçados, de verdadeiros, mas não são. Você sabia disso, Polian? Sim, irmão, sempre soube. Soube? Pronto, ó, que bom, viu? E a Heloísa? Sabia disso, Heloísa, que tem os falsos cristãos? Sabia. Sabia? Deixa eu ver o que é mais aqui. Deixa eu ver. Raquel. Ei, Raquel. Você sabia que existem os verdadeiros cristãos que creem em Cristo e tem os falsos cristãos que não creem, mas só fica ali, ó, porque está querendo um dinheirinho ou está querendo alguma outras coisas. Sabia, Raquel, disso? Sabia? Olha. E Emily e Cecília? Vamos ver Emily e Cecília.
Vamos ver se sabia disso aí também. Vamos ver se alguém aí não sabia disso. Hein, Eu Emily e sabia, Cecília? é muito triste isso. Quem foi que falou aí? Foi Emily ou foi Cecília? Emily, Foi Emily. E Cecília? Sabia também, Cecília? Ou tá sabendo agora? sim, E Victor, vamos saber agora de Victor. Ô, Victor, você sabia, Victor, que existem os falsos no meio dos verdadeiros? Sim. Olha, tá vendo, Elton? Todo mundo já bem informado e a gente, ó, repetiu aqui, É, ficou mais informado ainda, ó, Elton. você consegue colocar na primeira epístola de João para a gente ler um versículo, Dal, sobre isso? Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Capítulo 1, 2. E o versículo, eu acho que é o. Acho que é o 18. O 18 já dá para a gente entender um pouco. Deixa eu ver o 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Aí sobe um pouquinho. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, tem os de nós, que é os de Cristo também, e os que não são de nós, que são os anticristos. De nós aí é todos os cristãos, né? Todos os cristãos, todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo, que são salvos, já têm a salvação garantida. E tem os que são anticristos, né? Eles são anticristos, esses aí são falsos. Alguns desses aí, eles professam claramente assim, ó, não crê em Cristo. Não crê em Cristo, né? Que Cristo é Deus. Eles claramente. Outros não tão claramente, eles falam isso. Eles falam que crê em Cristo, mas é como o Dal falou, com outros interesses. Eu vou falar que eu creio aqui porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Se eu falar que eu creio, eu vou ter algum benefício, algum dinheiro, algum interesse, assim, eles vão ter. Então, eles não professam claramente que não creem em Cristo. Esses são os mais perigosos, né? Porque eles vêm lá com uma conversa de que crê em Cristo e a gente tem que estar atento, porque eles podem dizer que creem, mas na verdade eles não creem, né? E há outros também que dizem que são cristãos, só que esses aí, eles falam uma coisa muito errada, que a gente tem que tomar cuidado. Eles dizem que são cristãos, só que eles não acreditam que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Esse é outro perigo. Eles não acreditam que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Acham que Cristo é uma pessoa aí, um homem que nasceu há muito tempo atrás, viveu aqui na terra fazendo umas coisas boas aí e tal, mas não é Deus. Só que Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Lembra quando a gente lê lá Gênesis, que fala assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Lembra que a gente lê esse versículo? Ó? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí mais para baixo fala assim, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas
chamou noite e foi à tarde, o primeiro dia. Então, essa pessoa aí, ó, e disse Deus haja luz, é Cristo. Só que eles não acreditam que essa pessoa aí que disse assim, ó, e disse Deus haja luz e houve luz, é Cristo. Foi o Senhor Jesus que fez todas essas coisas aí, ó. No início, no princípio da criação da terra. O próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que a gente estava falando que veio ao mundo, que foi lá na cruz, sofreu o castigo em nosso lugar, para que a gente fosse salvo, ele próprio que fez todas essas coisas, essas plantinhas aí que a gente estava falando, as árvores, o grão de trigo, o Senhor Jesus que fez todas essas coisas, foi ele que criou, porque ele é Deus. É assim, Dal? Isso mesmo, Elton. A gente tem que estar, ó, bem firme, porque se alguém vier dizer para a gente que o nosso Senhor Jesus Cristo não é o Filho de Deus e não é o próprio Deus que veio e se fez homem, a gente aí não vai querer mais conversa com essa pessoa. Sabe por quê? Essa daí, ela é o anticristo, ela aí está falando como anticristo. Ela está sendo contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quem é o nosso Senhor Jesus? Primeiro, ele é Deus, que ele sempre existiu. E como o Elton falou aí, ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Quer ver aqui, ó? Aqui está em João, ó. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. O que é que veio ao mundo foi o Senhor Jesus. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Porque o Senhor Jesus ele foi rejeitado pelas pessoas aqui, no mundo. Mas quem foi que fez o mundo? Foi o Senhor Jesus. E como é que ele fez? Ele fez porque ele era Deus, criador de todas as coisas. E ele é Deus. Só que ele se fez homem e veio aqui para o mundo. Veio fazer o que aqui? Alguém sabe o que foi que o Senhor Jesus veio fazer aqui no mundo? O que foi que o Senhor Jesus veio fazer? Vamos ver o que é que vai responder aqui. Eu vou só... Veio salvar. Como é? Fala aí de novo. Nos salvar. Salvar pecador. Isso, salvar os pecadores, nos salvar. Por que nos salvar? Porque nós somos pecadores e ele veio para nos salvar. Então Deus, o Criador de todas as coisas, ele se fez homem. O único que se fez homem. Porque a gente sabe que Deus são três pessoas. Assim, a gente tem Deus, que é o Pai, que a gente ora assim ao Pai, assim, nosso Deus e Pai, aí ora para ele, não é? Existe Deus, que é o Filho, é o Senhor Jesus, e existe Deus, que é o Espírito Santo. Então, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três aí é Deus. Tá certo? Eles trabalham sempre juntos. E quem foi que se tornou homem aqui dos três? Quem vai responder agora? Foi o Pai, o Filho ou foi o Espírito Santo que se tornou homem aqui no mundo? O filho. Isso. Deixa eu ver quem vai responder mais aqui agora. Heloísa, e como é o nome do Filho de Deus que se fez homem aqui? Jesus Cristo. Aí, tá vendo como é facinho, facinho? Como diz o Elton. Se alguém vier dizer que não, ele é um homem assim, igual a Dal, é um homem igual assim, papai, ou mamãe, assim, é uma pessoa comum, é mentira. Ele é homem verdadeiro? É. Mas ele, o Senhor Jesus, foi o único homem aqui na terra que foi perfeito. Ele nunca mentiu e nem podia mentir, ele nunca pecou, ele nunca falou nada de errado.
Ele Nem fez nem pensou nada errado, isso né, Dani? mesmo, Elton, nem mesmo pensar. Tá vendo? Então, o Senhor Jesus era o único, como o Elton falou aí, do grão de trigo. Ele, falando do grão de trigo, representando ele. Vamos ver lá de novo, ó. Ele foi o único. João 12. Evangelho de João. Isso, 12, 24. Que, porque ele está dizendo assim, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Por que ele vai ficar sozinho, o Senhor Jesus, se ele não morresse na cruz? Porque ele seria o único homem que Deus ia aceitar. Ele não ia querer mais ninguém, Deus. E aí o que é que ia acontecer com todos nós? O que é que ia acontecer com todos nós se Deus não ia aceitar a gente? Hein, Victor? Ia acontecer o que com a gente? Se Deus não quisesse mais a gente, só que ia querer o Senhor Jesus, o que é que ia acontecer com a gente então? Ia pro Lago de Fogo. Isso. É isso mesmo, Adriele? O que é que ia acontecer com a gente, Adriele? Se Deus não quisesse mais saber da gente? A gente ia pro Lago de Fogo e ia morrer. Morrer. Isso mesmo, Rebeca? Você confirma, Rebeca? Confirmo. Tá vendo? Então, se o Senhor Jesus não morresse na cruz, ele ia ficar só. Ia ficar sozinho. Aí Deus só ia aceitar esse homem aí, o Senhor Jesus, o único homem bom e perfeito que pisou aqui nesse mundo. E o resto, ó, o Wesley, o Elton, a Alex, todo mundo, ó, Lago de Fogo. Se o Senhor Jesus não morresse, ele ficaria só. Mas, graças a Deus, o que foi que aconteceu? Ele morreu e deu muito fruto. Ele nos salvou. Nos salvou. Hoje a gente não perguntou muito, mas da próxima, quem sabe, a gente vai falar mais desses assuntos que é bom, né, Welton? Porque tem muitos enganadores aí no mundo e pessoas que ficam falando mal do Senhor Jesus, fica falando coisas que não é dele, diminui a pessoa do Senhor Jesus. E aí vocês têm que aprender muito bem isso para não serem enganados. Ok, Welton? É isso. Então, chegou o nosso horário, já são 9h01. Todo mundo entendeu direitinho? Ou ficou alguma coisa sem entender? Entendeu, Thalita? Ou quer perguntar alguma, queria perguntar alguma coisa para entender melhor? Thalita entendeu direitinho? Thalita dormiu. Dormiu. E Emily e Cecília? Entendemos tudo. Entendeu? Se não entender alguma coisa, vocês perguntam, viu, Poliana? Entendi tudo, irmão. Pronto. Júlia Carvalho, que eu chamei de Juliana. Entendeu, Júlia? Entendi. Pronto. Então, o Senhor Jesus, ele é Deus e ele também é homem. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem, perfeito. Só existe ele. Irmão, Oi. Pode eu falar. posso cantar uma música? Você quer cantar? Pronto, então vamos lá. Você vai cantar o hino aí depois a gente encerra. Qual é o que você quer? Diga aí qual é a música. Qual Você é o pode hino? botar no Inara, por favor? Vou botar aqui no Inário. Quem é que vai cantar? Emily ou Cecília? Cecília.
Cecília, aí, Cecília. Meu bom pastor é Cristo. Eu contei essa. Esse aí, meu bom pastor, é Cristo? Sim. Pronto, Cecília, já pode cantar. Meu bom pastor é Cristo. Com ele eu andarei. Quando as minhas calmas águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Quando as minhas calmas águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Tanta. Muito bom, Cecília. Quando a gente canta, canta para o Senhor Jesus. Deixa eu dar o meu joinha aqui para você. Que maravilha. Vai aprendendo mais hino para cantar aqui para a gente, viu? E agora chegou o nosso horário, já tem um bocado de gente com sono aí. E agora vamos orar para ir tomar um banhozinho, escovar os dentes e depois, antes de mimir, na cama orar de novo, lembrar do Senhor Jesus, orar a Deus Pai, e a gente vai dormir, ó, em paz, tá certo? Vamos agradecer agora aqui, muito boa reunião, ó, a primeira do ano, e vamos agradecer a Deus por a gente estar aqui, pensando no Senhor Jesus Cristo e aprendendo a verdade. A gente tem que aprender o que é verdade. A mentira a gente deixa de lado. Tá certo? Vou encerrar a gravação e vamos orar.